Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora! Hoje é dia de parola! Olá, povo Parolover, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma parte, a segunda desta parola inédita de número 192, dentro do tema Avivamento. Estamos avançando aqui já em meados de 1900 e nessa semana nós estamos aqui batendo um papo bem bacana sobre dois grandes avivamentos que começaram no início deste século, lá no país de Gales, 1904 1905, e também na Rua Azusa a partir de 1906 até 1915. No primeiro bloco, nós trouxemos alguns pareceres, algumas impressões nossas sobre essas ondas de avivamento, como nascem, né, da onde saem, do que se alimentam em breve, não, nada disso. Mas nós falamos um pouquinho sobre essas motivações iniciais, esses estopins do avivamento. E nós vamos começar esse segundo bloco aqui falando sobre uma característica específica desta onda de avivamento, que foi a onda, então, que deu, vamos falar assim, que deu início, né? Mas que tornou mais evidente a questão do pentecostalismo e a evidência do falar em línguas. No final do vídeo passado, o Xandão trouxe uma fala que eu considerei extremamente sábia e feliz, quando ele fala que o fruto ele acompanha a expressão do orar em línguas. Mas eu sei que o Will também tem um vasto repertório, uma vivência muito grande sobre o orar em línguas, e eu queria muito escutar você um pouquinho agora sobre essa evidência, Will. O que o Xandão ele falou é uma verdade. E eu pensei que ele ia falar algo de uma experiência que ele teve um tempo atrás. Não sei se o Xandão vai se recordar, quando, logo que eu tinha ido para a Plenitude, teve uma conversa sobre quando nós oramos em outras línguas, as próprias línguas também traduzem para nós efeitos no nosso corpo a ponto de pessoas não estarem mais enfermas. Não sei se o Xandão vai lembrar dessa conversa. Lembro Lembra disso, sim. Xandão? Para você ter uma ideia, nós somos um ser espiritual, né? Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele vai dizer para nós somos espírito, corpo e alma, né? O Kenneth Hagin ele tem uma ilustração interessante. Ele fala que nós somos um espírito, que temos uma mente e habitamos num corpo. E David Robson também ele vai trazer uma ilustração que, para mim, ele vai ficar mais claro ainda do que nós somos um ser espiritual, né? Eu sempre confundo o nome do livro dele, que é Andando no Espírito, enfim. Andando E Andando no Poder, isso. no poder. Todos devem ler esse livro, é um livro extremamente denso. É um livro que você precisa parar, ler e reler. E a bem da verdade é assim, Arthur, a expressão da oração em línguas, o grande problema do que a gente vive nos dias atuais é que nós queremos entender do ponto de vista intelectual aquilo que é espiritual. E o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer que as coisas do espírito se discernem espiritualmente. Então, dando um testemunho do que aconteceu, eu tinha acabado de dar uma aula no discipulado, uma aluna veio falar comigo. Ela vira para mim e fala assim: pastor, faz exatamente 12 anos que eu oro para ter o batismo no Espírito Santo. E vocês aqui na igreja, vocês falam isso como se fosse uma coisa tão natural, né? tão simples. E eu falei para ela: mas é simples. Eu vou te explicar o porquê que é simples. A Bíblia diz que o mundo não pode receber o Espírito Santo. Então nós já começamos por um patamar aqui. Então, para você receber o batismo no Espírito Santo, você precisa ter nascido de novo. Você já nasceu de novo? Ela, sim, já nasci de novo. Bom, então você já cumpriu João capítulo 4, verso 23, eu acho, se eu não me engano. O próprio João, escrevendo, ele vai falar em João capítulo 7, a partir do verso 35, que se você crê nele, do teu interior fluirão rios de águas vivas. Você crê nisso? Ela, creio. Então você já está apta para orar em outras línguas. A
palavra também vai dizer lá em Marcos que aquele que crê falará em outras línguas. Você crê, ela creio. Então você já pode orar em outras línguas. E aí eu viro para ela e começo a dar todo esse suporte para ela com base na Bíblia, né? E aí vou lá para Lucas, capítulo 24, que vai dizer para você e para mim que soprando sobre eles o Espírito Santo, é que nós estamos falando sobre o novo nascimento. Jesus fala: ficai aqui até que do alto se cumpra a promessa. Então eu tenho um comando da parte de Deus que eu tenho que manter agora um nível de intimidade e crendo, porque se eu creio, eu falarei em outras línguas. E quando eu estou falando a respeito disso com essa menina, o Espírito Santo já me dá uma nota, e naquele exato momento, ela vira para mim e fala assim: eu dou o meu testemunho, eu já dei em algumas outras oportunidades, que eu estava lendo um livro de um pastor metodista, que agora esqueci o nome dele, que é Soprados pelo Vento, Queimados pelo Fogo. Arlindo Mendes? Isso, ele mesmo. E eu estava no meu quarto e fui batizado no meu quarto. E ela falou: pois eu quero dessa forma, eu não quero que ninguém ponha as mãos sobre mim, eu não quero que ninguém faça eu repetir palavras. Eu falei: se você crer, vai ser dessa forma. Imediatamente nós oramos, ela começa a orar em outras línguas, o Espírito Santo me dá um comando para eu pegar o filho dela que estava no colo dela, essa menina se debruça no chão e começa a chorar copiosamente. Passa uma semana, essa moça vira para mim e fala assim: pastor, eu não sei o que está acontecendo comigo, faz uma semana que eu não paro de orar em outras línguas. E coisas começaram a acontecer dentro da minha casa. E uma delas: pastor, eu preciso ter um aconselhamento contigo. E eu: tá bom, nós fomos ter um aconselhamento. Na terça-feira ela me manda um áudio. Estava eu orando em outras línguas na minha cozinha. E naquele exato momento, Deus fala para mim para eu fazer determinada coisa, eu vou lá e eu faço. E era uma coisa que, sob a lógica humana, não era racional. E passam-se algumas horas, meu marido me liga, alguma coisa assim, agora estou perdendo um trecho da história, e ela queria passar a melhor ceia de Natal dela. E ela começa a passar a melhor ceia de Natal, porque recursos chegaram até ela. E aí, a Bíblia vai dizer lá em Romanos, capítulo 8, que nós não sabemos orar como convém. E o Espírito Santo, ele vai interceder conosco, com gemidos inexprimíveis. E aqui nós precisamos entender esse ponto, porque lá em Hebreus vai dizer que Jesus ele é o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão. Então, quando nós estamos orando em outras línguas, o apóstolo Paulo diz que ainda que a minha mente esteja infrutífera, o meu espírito ele está orando e falando em mistérios. Eu não tenho tempo para explicar a respeito do que é o mistério, o que é o tesouro e o porquê que nós oramos em outras línguas, isso no aspecto da própria exegese da palavra. Mas quando eu estou orando, o Espírito Santo ele pega comigo nisso, ele começa a interceder comigo, e como ele, Jesus, ele é o apóstolo, o sumo sacerdote, ele pega essa palavra, essa oração, e ele começa a trabalhar comigo no reino do Espírito. Então, é uma pena que nos dias atuais nós temos pessoas que não creem dessa forma. E a Bíblia mesmo diz que por 2 ou 3 testemunhas se confirma a palavra. Então, veja, eu dei textos aqui da palavra que confirmam a respeito da oração em outras línguas. Então, quando nós estamos orando em outras línguas, nós começamos a experimentar dos efeitos dela. A primeira delas é que nos dá descanso. Onde está isso na Bíblia? Isaías, capítulo 28, verso 11. Que por lábios gaguejantes virá o descanso. Então, veja, desde Isaías já é profetizado a esse respeito. Joel profetiza a esse respeito. Nós temos tantos outros textos profetizando sobre isso. Agora, porque eu tento entender com o meu intelecto, eu rasgo aquilo que Paulo diz, que as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. E eu posso dizer para você, e ontem eu tive uma alegria tão grande de ser honrado pelo meu pastor, quando ele diz assim: Wilson, um rapaz fez uma brincadeira comigo lá na diretoria da Escola de Ministros. E ele vira e falou: Wilson não gosta de ser chamado de pastor, porque ele... E aí o pastor interrompeu e falou assim: mas isso é muito simples, porque ele tem muito convicto qual é o chamado, no ofício ministerial dele. E ele é um dos únicos, um dos poucos. Isso para mim foi algo arrasador que ele falou para mim. E eu me alegrou muito o coração. Ele é um dos poucos mestres dentro do ministério que também flui no dom da profecia. E por que isso acontece?
Porque um dia eu simplesmente me submeti às coisas loucas do Espírito. E eu sei que Deus tem muito mais. Agora, se eu tiver e quiser, com a minha mente, querer entender as coisas do Espírito, não vai acontecer. Porque o apóstolo Paulo ele diz que as coisas do Espírito são loucuras para o mundo. Então, como eu costumo brincar, quando eu vou ministrar, quando eu vou falar alguma coisa, é tempo da gente se divertir. Porque quando nós estamos no reino do Espírito, nós vamos nos divertir com ele. E sabe, isso não é nenhuma heresia. A verdade é que quando nós estamos tão envoltos nas coisas do reino de Deus, nós vamos ver as coisas loucas desse mundo sendo confrontadas com as coisas do reino. Não é natural uma pessoa que tem câncer, ela começa a orar em outras línguas, e ela começar a ser curada no seu corpo. Não é natural uma pessoa que ela está passando por uma adversidade, precisando de um norte, e ela começa a orar em outras línguas, e Deus começa a dar comandos a ela. Não é natural isso. Mas a Bíblia diz, lá em Romanos, capítulo 8, verso 14, que aquele que é o filho maduro, experimentado, ele é guiado pelo Espírito. Então nós temos que dar atenção ao que o Espírito está falando para a sua noiva. Amém. Eu fiz questão de escutar vocês a respeito disso. São experiências que começam no âmbito individual e eles automaticamente são expandidos nos ambientes em que vocês estão. Para mim é muito claro que aonde vocês estão, ambientes mudam. Né? E aí eu falo sobre a gente ser menos termômetro e mais termostato. Né? O que significa isso? A gente parar de simplesmente só aferir a temperatura dos lugares e começar a ser um agente influenciador que muda a temperatura dos lugares. Eu gosto de uma frase, inclusive eu cheguei a pesquisar na internet, não consigo achá-la em lugar nenhum, mas uma frase que queima no meu coração fala a seguinte coisa: você não precisa fazer propaganda do fogo, ele fala por si mesmo. Quando uma centelha ela inicia num lugar, você não precisa de grandes comunicações, você não precisa de grandes impulsos para que essa notícia se alastre. O fogo fala por si mesmo. Mas ao mesmo tempo, meninos, eu vejo uma questão assim, Deus tem incomodado o coração de homens e mulheres muito mais no interior dos seus quartos do que necessariamente em grandes convenções, em grandes conferências ou em grandes cultos. E aqui não estou dizendo de forma alguma contra o congregar. Eu sou uma pessoa que eu sou extremamente incentivadora do congregar. Mas eu vejo assim homens sendo levantados no interior dos seus quartos, sabe, nos seus tempos de secreto, para sair em direção a outras pessoas, e como se fosse um fósforo mesmo, como se fosse uma vela, e acendendo o fogo de outras pessoas. A gente compartilhar o nosso fogo com outras pessoas não vai fazer com que o nosso fogo apague. Muito pelo contrário, vai fazer com que o fogo cada vez mais aumente. Eu tenho sido muito incomodado, meninos, confesso para vocês, a respeito disso, né? Da gente ir todo dia para o altar do nosso secreto, onde o nosso fogo tem que estar constantemente aceso, e pegar parte desse fogo e sair compartilhando com pessoas que não têm tido a mesma visão muitas vezes, né? Tem deixado o altar se apagar. E eu vejo a palavra lá em Êxodo 6 dizendo que o fogo jamais deveria se apagar do altar. É responsabilidade nossa, é responsabilidade de cada um de nós manter o fogo do nosso altar aceso. A gente não pode ficar se contentando simplesmente em acender o nosso fogo uma vez por semana. E muitas vezes a gente tem muitas pessoas que acabam indo com as suas tochas apagadas só no domingo, esperando que alguém vá lá, acenda elas de novo e elas voltem para casa e vivam mais alguns dias de fogo em casa até que isso se apague de novo. Eu tenho sido muito incomodado com isso, confesso para vocês. E vocês dois e o Paulinho são pessoas que me inspiram muito nessa direção,
de estar constantemente buscando estar com essa chama acesa. E eu vejo exatamente isso, né? Eu vejo relatos da Rua Azusa aqui, e eu quero até compartilhar um desses relatos com vocês, porque foi algo que me incomodou bastante, e até por isso que eu acabei provocando, acho que foi no final do primeiro bloco, a respeito da busca por formatos, né? Mas um texto aqui que eu estava lendo diz assim que um dos observadores do serviço, ou seja, do culto, ele escreveu a seguinte coisa: nenhum instrumento musical foi tocado, pois não era necessário. Nenhum coro de anjos foi ouvido por alguns no espírito. Nenhuma oferta foi recolhida. Nenhum anúncio foi escrito para anunciar os cultos. Nenhuma organização eclesiástica estava por trás disso. Todo aquele que está em contato com Deus logo entra nos cultos e percebe que o Espírito Santo é quem lidera aquela reunião. Cara, isso aqui é um alerta, né, para muitos de nós. E aí eu vi o Xandão comentando, né, que diferente de outros avivamentos, eles estavam muito centralizados desta vez no próprio Seymour e no rapaz lá de Gales, que me surgiu o nome agora. Evan Roberts. Evan Roberts, isso. O Espírito Santo precisa voltar a ser o centro das nossas reuniões. É ele quem lidera, é ele quem conduz, né? Você vê aqui na passagem, não tinha instrumento, não tinha luz, não tinha telão, e aí eu vou fazer a brincadeira que a gente sempre faz, né? Não tinha a tal da parede preta, não tinha a experiência, mas a gente vê muitas vezes esforços humanos tentando criar experiências e gerar experiências que somente o Espírito Santo pode criar. Somente o Espírito Santo pode fazer. Sean, quando você estava aí no seu quarto, né, você estava orando em línguas. Will, quando você estava aí no seu quarto e você foi batizado no Espírito Santo, por acaso tinha aí instrumentos musicais ao vivo, com luz estroboscópica, telão de LED no quarto de vocês? Eu não posso falar sobre isso porque é uma questão de intimidade minha. Não importa o que acontece ali. Tá? Mas Mas eu não sou curioso. Você está parecendo Sônia Abrão. Não adianta você ficar escondendo isso, que eu sei que dá para escutar do quarto do lado. Eu já tive no quarto do lado e já sei que dá para ouvir. Fala, Xan. Não sei se você vai completar a ideia aí que você está falando, mas se der para eu contar rapidinho o negócio. Por favor. Eu tô jogando coisas aqui para a gente bater um papo. Eu tinha o costume de dançar no quarto. E assim, deixa eu começar. No meu momento de oração, eu colocava louvor. E um dia eu olhei para o céu, dentro do quarto. Olhei para o céu, olhei para o teto, né? Mas eu estava olhando para o céu e falei, hoje eu vou dançar para o Senhor. E aí você imagina a minha desenvoltura. E eu fui assim, no louvor eu fui dançando do meu jeito. Isso foi uma quinta-feira. No dia seguinte eu fui num culto pentecostal, como diríamos. Um culto no lar. E aí um rapaz orou por mim. E aí ele começou a me entregar profecia. Ele me entregou umas 4 profecias, assim, tudo batendo. E ele terminou assim a profecia. E continue dançando na minha presença. Cara, eu quase caí de costas aquele dia. E aí, durante muito tempo, eu botava louvor, orava, ia dançando. E assim, chegou o momento de eu dançar. Assim, vai parecer engraçado, assim. Era como se fosse uma valsa. E eu sabia que eu chegava perto de uma parede, mas eu não tocava. Ia para o outro lado, perto da outra parede, e não tocava. E aquilo, assim, invadiu o quarto. Mas nesse momento, assim, de intimidade, de oração. Na igreja você vai me ver quietinho. Mas aí, esse foi um período bem legal com essa questão de dançar no quarto. Não, e o que eu ia completar só... Pode falar, Xan. Não, você falou que não tinha... Não, e não tinha louvor mesmo, né? Só que olha que fato interessante. Tinha uma mulher que ela tocou piano uma vez. Não sei se vocês chegaram a ler isso na Rua Azusa. Ela sentou no piano e começou a tocar. Só que essa mulher nunca tinha tocado piano na vida. Ela foi capacitada pelo Espírito Santo naquele lugar, naquele momento.
Isso eu não vi, não cheguei nessa passagem. Mas o que eu ia concluir só, meninos, e eu vou falar isso com muita tranquilidade, porque foi algo que a gente já conversou tantas e tantas vezes sobre, e aí isso vira uma palhinha, quem sabe, para a próxima parola, né? Mas grandes avivamentos, eles nascem, como o Ilcinho falou, em tempos de oração. Grandes avivamentos vão acontecer quando o culto de oração for tão cheio quanto o culto de domingo. E esse tem sido uma coisa que eu tenho meditado bastante, né? A gente vê muitas vezes cultos de celebração aos domingos lotados, né? 1, 2, 3 cultos. Muitas igrejas têm 4 cultos até. E não estou dizendo que isso é errado, né? Mas eu vejo às vezes poucas pessoas indo na direção de movimentos de oração, cultos de oração, né? E aqui talvez esteja um grande segredo, né, para todos nós, para aqueles que estão nos assistindo, né? Cultos de oração precisam ser mais buscados, precisam ser mais cultivados. E aí eu vou trazer uma historinha que vocês estavam presentes até, né? Que eu lembro que muitas vezes em algumas igrejas por onde eu visitei, por onde eu passei, conversando com amigos de outras denominações, então não é uma situação da minha igreja em si, mas eu lembro que às vezes homens são levantados para ministrar a palavra, são incomodados por Deus para começar um trabalho de pregação da palavra, de ensino propriamente dito, e via de regra, qual que é o primeiro púlpito que se apresenta para quase todos eles, né? Não, você pode começar lá no culto de oração. Por que começa sempre no culto de oração? Porque, via de regra, é o culto com menos pessoas, né? Então, você começa com... Eu não vou usar a palavra público aqui, não é isso, mas um número de pessoas menor, e aí você vai adquirindo essa segurança, essa intimidade com Deus, até você alcançar outros momentos, outras portas que vão ser abertas. Mas vocês percebem que desde o início, essa questão do culto de oração ser visto como um culto menor, pode ser algo que tem impedido um mover grande de avivamento na vida de muitos? O que vocês pensam sobre? Não, eu não concordo. Porque, na verdade, é até, sob o ponto de vista pastoral, ele é até saudável quando um pastor ele queira começar um treinamento do seu ministro na sua casa, que ele comece no culto que tenha de fato menos expressão, porque de fato ali ele consegue fazer o controle. Isso aconteceu comigo, né? Quando eu estava na Metodista, eu ministrei algo. Eu me lembro que na época o pastor Pereira, ele imediatamente ele me freou, ele trouxe um freio de arrumação e correções foram feitas para que rotas fossem ajustadas, né? Você não vê biblicamente nenhum ministro começando já assumindo uma posição já de destaque, e apesar de eu não gostar dessa expressão, você sempre vai ver o ministro ele começando, sempre servindo mesas, sempre ele começando num público menor. Porque imagina o seguinte, você entrega para uma pessoa que não tem a prática do ministrar da palavra. Ela pode ter a palavra, mas ela não tem a prática de ministrar. Uma coisa é nós temos uma moça na igreja que ela no corpo pastoral, ela ministrando individualmente, ela colocaria muito pastor no bolso. Mas ela fala, não me entregue o púlpito, eu não quero o púlpito. Por outro lado, nós tivemos outro dia um determinado ministro que foi dado o púlpito para ele e pergunta se ele vai voltar a pregar. Não vai. Por quê? Foi entregue para ele numa condição que você que está ministrando naquela ocasião, você sofre uma pressão, principalmente porque, dependendo do volume de pessoas que você tem na sua igreja, você está sendo julgado de uma forma absurda. Por que o Xandão está vestindo? Por que o Xandão está com o cabelo assim? Espera aí que eu não gostei disso que ele falou. Quando, na verdade, nós não estamos falando como o povo de Bereia, onde o que o Xandão está ministrando, eu estou certificando na palavra. Não.
Eu tenho as minhas filosofias, minhas ideias e tudo mais. Agora, e aí a gente volta no ponto inicial da nossa parola. O avivamento, ele só vai acontecer quando eu estiver disposto a me submeter à palavra e ao Espírito. Então, independe de onde eu esteja. Por exemplo, vou citar na igreja onde eu congrego. Onde que o meu pastor ele passou a pegar confiança comigo? Quando eu comecei a dar aula no discipulado para 5 pessoas. E quando eu entendi que 5 pessoas, para mim, seria, no futuro, eu pregar para 200, para 300 pessoas, para que convites viessem até mim para que eu pregasse, eu peguei aquilo com força. E olha que interessante. Hoje, eu estava falando isso com a diretora do Rema no sistema prisional. Hoje, eu tenho um apetite maior por chegar dentro do sistema prisional e ministrar lá dentro, onde eu tenho uma experiência com 5, 10, 11 pessoas, 20 pessoas, onde eu vejo o fluir do Espírito Santo, pessoas sendo curadas, e ninguém está me vendo, porque lá não tem YouTube, lá não posso filmar por razões óbvias. Então, veja que o anonimato, ele acaba trazendo para você uma caminhada muito boa. Davi, ele não foi levantado de imediato para ser rei de tudo. Ele começou no pasto, cuidando das suas ovelhas. Deus o tratou no urso, Deus o tratou no leão, Deus o tratou com Golias, Deus o tratou com Saul. Então, veja, Deus ele não vai... eu vou usar uma expressão aqui que algumas pessoas podem se escandalizar, mas Deus não é menino. Deus não é menino para simplesmente vou colocar a pessoa de bate-pronto. Uma coisa que eu achei interessante, quem fala isso daí é o próprio David Robson no livro dele. Ele fala da seguinte forma: você não vê na Bíblia ninguém sendo levantado de bate-pronto para o ministério de púlpito, mas você vê pessoas sendo levantadas de bate-pronto para testemunhar Cristo. Porque quando ele recebe a carga do Espírito Santo, quando ele é empoderado pelo Espírito Santo, ali ele já é feito testemunha de Cristo. Concordo em gênero, número e grau com o Will, mas a minha fala aqui, Will, foi no sentido assim, que pena que os nossos cultos de oração sejam os menos frequentados. O meu desejo seria que os cultos de oração, independente do dia, independente do que seja, fossem tão visitados ou tão frequentados quanto os cultos de domingo. Xan? Não, eu ia dizer que eu entendi o que você quis dizer nesse sentido. Parece que não é tão valorizado a oração, não é nem o culto em si, a oração. Mas eu acho que, assim, qual que é a motivação, de repente, de eu ir na terça da alegria? Eu sei que eu vou receber algo, vou ficar alegre. Vou na segunda da prosperidade, vou prosperar. Aqui na quinta da adoração, pô, vamos cair para adoração, vamos cantar tal. O culto da oração. O culto da oração a gente vai para buscar. É diferente. Aí sim, agora é com o próprio Deus, né? Deveria ser com o próprio Deus. Sabe? Então eu entendo que talvez a gente precise, se a gente quer esses avivamentos que a gente vem conversando já há 3 semanas, e que nós vemos a pessoa, né? Não se lembro quem que relatou isso, acho que foi o Will da Rua Azusa, que caíam nas ruas arrependidas só de estar perto da igreja. Queremos voltar a ver o cego ver, o surdo ouvir. Mas isso acontece, mas não tem acontecido na intensidade que acontecia com eles. Né? Isso aí vai precisar que a gente volte realmente para o joelho no chão, para a oração, as outras coisas começarem a ficar em segundo plano, como a própria Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Então, assim, quando o reino voltar a ser colocado em primeiro na igreja, e a gente vai voltar lá no primeiro bloco, esquecer um pouquinho de tudo que a igreja tem feito, que uma copia da outra, para tentar fazer com que as coisas dão certo. Brincando com parede preta, voltar para uma parede mais clara. Tem um meme, não é um meme, tinha um post que eu vi que era bem legal assim, e aí me ouçam com muito amor, né? Tirem a equipe de teatro, apaguem as luzes, tire acho que a fumaça, coloque o púlpito no centro e preguem o evangelho.
né? Então, eu acho que o que precisa voltar é o evangelho puro e simples, e aí o restante vai acompanhar. Mas para isso, né, como diz John Wesley, ou você põe fogo no seu sermão, não é isso? E tem uma frase dele que é fantástica, ou põe Sim. o seu sermão no fogo, né? É alguma coisa assim. É isso, é Então, assim, exatamente isso. a gente precisa buscar esse fogo de Deus no quarto e começando a incendiar, né? Que nem o Will falou, ele fala lá com 5 detentos ou detentas, né? Se conseguir incendiar 1, 2, vai incendiar outros. Então, assim, a gente precisa conseguir buscar e ficar atento. Você sabe uma das coisas que eu acho legal? Teve uma pessoa que falou uma vez para mim assim, você só vê o lado negativo. Não é que eu só vejo o lado negativo. O lado positivo, muitas vezes a gente nem precisa falar muito, tá dando certo. Mas quer ver 2 coisas que deram errado nesses avivamentos? O de Evan Roberts, apareceu uma mulher e ela começou a falar para ele que ele era o centro, ele estava no centro do avivamento, que ele estava errado, que quem tinha que estar no centro era Deus. Mas Deus tinha escolhido ele para estar no centro. É que nem você falar de Davi e falar, mas ele apareceu demais. Deus escolheu Davi para aquele momento. E Evan Roberts foi escolhido para o país de Gales. Ela conseguiu entrar na mente dele, tirar ele do centro, tirou esse homem do país de Gales e o avivamento parou. Quando você vai para a Rua Azusa, e aí eu indico assistirem aquele DVD Avivamento da Rua Azusa, que é um documentário de 100 anos, se eu não me engano, da metade do DVD, ou quase passando um pouquinho da metade, eles vão falar como é que acabou. O que aconteceu? Eles eram diferentes, cara. Eles começaram o coração, milagres foram acontecendo, né, curas, né, um monte de coisa aconteceu. E aí as igrejas em volta não estavam gostando muito, porque eles viraram o foco. Mas é natural, as pessoas estavam, eu quero mais de Deus. É ali, ó, na Rua Azusa, você tem que ir. E aí, eles, para serem aceitos pelas outras denominações, começaram a se sujeitar. No DVD vai falar isso. As doutrinas, os dogmas, quer dizer, eles abandonaram aquilo que eles conseguiram para se sujeitar àquilo que já existia, que não estava dando muito certo. E aí foi a hora que o fogo baixou. Então, acho que é legal a gente conseguir ver sempre assim, o que dá certo? Minha oração, é fervor, é santidade, o que dá errado? O que dá errado quando você começa a ouvir pessoas e para de ouvir a Deus. Quando você começa a parar de andar pela palavra e começar a andar, de repente, por uma doutrina que não tem nada a ver e que acaba te esfriando. E aí, daqui a pouco, como você bem disse, a gente vai estar só de culto em culto, de domingo em domingo, e aquele fervor e aquele amor, ele acabou se esfriando. E uma coisa que eu acho que é simples, eu vou parar por aqui, que eu já falei demais, mas assim, para quem não tem, precisa buscar o batismo com o Espírito Santo. Quando Paulo encontra os discípulos que acho que Apolo tinha passado, tinha ministrado, ele pergunta, foram batizados no Espírito Santo? Não, só batismo de João, nós nem sabemos. E a preocupação de Paulo foi ministrar o Espírito Santo neles. Então, quando a gente vai ver o expandir, o crescimento da igreja, o Espírito Santo faz parte. Ele deixa tudo mais fácil. Moody diz isso, que se ele soubesse do Espírito Santo antes, ele teria trabalhado com mais leveza. Então, a gente precisa buscar esse batismo, precisa buscar entendimento, olhar para a história, né? A gente olha para a história do Brasil e quer aprender. E se olhar para a história da igreja, aprender o que deu certo, o que deu errado e colocar em prática de novo, novamente. Amém! E com isso nós chegamos ao final desta parábola de número 192, mais uma dentro do tema Avivamento. Na semana que vem nós estaremos de volta com a última parábola deste tema. Então, se você gostou, já deixa aqui o seu joinha, compartilha. É a forma com que o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e acaba mostrando para mais pessoas. Os paroleiros também estão no Instagram, no Facebook e também nas principais plataformas de podcast da internet. Escolha aquela que for melhor para você. Semana que vem a gente vai estar de volta. Não esqueça, www.osparoleiros.com.br para você ficar antenado e atualizado
com tudo aquilo que nós estamos fazendo, divulgando, publicando, livros, cursos, conteúdos e muito mais. Esperam por você lá na nossa página. Um grande abraço, fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.